Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e nós vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes do nosso tema, vamos realizar a correção de algumas atividades que foram postadas para vocês. A primeira questão diz: considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por, analisando as alternativas, a gente observa a alternativa E, que fala sobre a degradação dos mananciais e o desperdício no consumo dessa água. A segunda questão se refere às demandas da humanidade relacionadas com o aquecimento global, a necessidade de reduzir o dióxido de carbono da atmosfera, novas fontes de energia, erosão de solos, a crise da água e outras ameaças sobre recursos naturais determinaram o novo perfil de quê? Então, todas essas características determinaram o novo perfil da agricultura atual. Aí está postado o gabarito para que vocês observem as outras questões, observem assim as respostas que vocês colocaram. Hoje, o tema da nossa aula será sobre a exploração mineral e os seus problemas ambientais. Primeiro, para a gente compreender esse tema, a gente vai falar sobre essa atividade mineradora. A gente sabe que o nosso país, ele utiliza muito essa atividade de mineração, tá? Ocorre como uma exploração de recursos minerais, onde ocorre a concentração de minerais e ou rochas com valor econômico viáveis em determinadas regiões do planeta. Então, a mineração ocorre justamente para obter minerais, desses minerais terão valor econômico em determinadas regiões. Para a gente relembrar, para vocês relembrarem, a gente vai falar um pouquinho sobre os minerais, tá? Os minerais podem se apresentar sobre várias formas. Forma metálica ou não metálica. Eles podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, ferro, granito, carvão, petróleo e o gás natural. A mineração, quando a gente fala sobre a mineração, ela propicia um acesso de indústrias às matérias-primas para a criação de bens de consumo e são utilizados de maneira profissional no nosso cotidiano. E o que classifica essa atividade econômica atualmente como uma das mais importantes no Brasil e no mundo. Então, a mineração hoje ela é muito utilizada como matéria-prima pelas indústrias para a criação de outros componentes que são utilizados ali nas atividades econômicas do nosso país. Quando a gente fala das práticas que as mineradoras realizam, essas práticas, elas infelizmente podem gerar graves impactos ambientais. E muitos desses impactos são irreversíveis. Por exemplo, podem gerar consequências muitas vezes de longa duração, que são capazes de atingir não apenas aqueles indivíduos que trabalham diretamente nessa atividade mineradora, mas também pode atingir, por exemplo, os biomas e as pessoas ali que residem ao redor daquele local que está sendo utilizada ali aquela prática mineradora. Os problemas ambientais desenvolvidos podem apresentar impactos hídricos, quando a gente fala sobre a água, biológicos, atmosféricos e geomorfológicos. Então, a gente observa aí um gráficozinho que ele fala sobre os impactos que ocorrem devido a essa atuação de mineração. A gente observa aí que ocorre 80% de desmatamento, 10% ocorre relacionado à poluição de rios, 5% escavações não planejadas e mais 5% não se sabe, né, os problemas causados aí nessa porcentagem de 5%. Quando a gente fala sobre os problemas ambientais causados pela mineração no nosso país, a gente pode relacionar
os principais problemas. Por exemplo, a remoção da vegetação da área de extração, então a retirada da vegetação daquela área, a evasão de animais habitantes daquela área, então vários animais se afugentam, saem daquela área que seria o habitat normal deles. Pode ocorrer a contaminação do solo, então o solo se tornar contaminado, a sedimentação e poluição de rios, devido ao descarte de materiais, tá, que poderiam muitas vezes serem aproveitados, mas causa a contaminação ali daqueles rios. A poluição do ar, quando há queima, por exemplo, de algum material naquela região. A intensificação do processo erosivo, então o solo passa a ser mais erosivo, né, ocorrer mais a erosão, perder a sua fertilidade. A poluição dos recursos hídricos, então a água em si, através de produtos químicos, pode ser contaminada, tá, devido à extração desse mineral. E a contaminação das águas através de vazamento de minerais que estão sendo extraídos naquela localidade. Então, esses são dos problemas ocasionados devido à atuação ali da mineração. A facilidade na realização do procedimento de forma equivocada se dá cada vez mais pela existência de minas ilegais. Então, se a gente fosse fazer um levantamento do nosso país, a gente iria observar que existem várias minas ilegais que não podem existir, não podem ter ali a atuação naquela mina, tá? Mas um dos principais problemas também é a falta de fiscalização desses locais. Então, quando ocorre a formação dessas minas ilegais, vários problemas são acarretados. Isso devido à falta de fiscalização que falta nesses determinados locais. A gente pode até lembrar sobre alguns acidentes ambientais que foram marcados nos últimos anos. Por exemplo, como o rompimento da barragem de Fundão, tá, que era controlada pela empresa Samarco, na cidade de Mariana, tá, onde a gente observou consequências de grandes desastres, né? Além da perda de muitas vidas que ocorreu ali naquele momento, também ocorreram prejuízos econômicos, contaminação de recursos hídricos, tá? Com destaque para o Rio Doce, além de ecossistemas marinhos e terrestres que foram também danificados devido a acidentes que ocorrem também nessas mineradoras. Diante de tantos casos relacionados a acidentes com consequências ambientais totalmente desastrosas, tá? Além dos casos desconhecidos também pela mídia, é visível a urgente necessidade de uma fiscalização mais rigorosa. Então, muitas vezes nos meios de comunicações, só é mostrado para a gente uma parte dos desastres que determinadas mineradoras podem ocasionar. Outra parte, ela não é mostrada pela mídia. Então, a gente precisa, né, de uma fiscalização bem mais rigorosa, tanto dos processos de mineração, quanto da manutenção da construção, para a exploração e o descarte dos dejetos que são produzidos a partir desse processo de mineração. Até a próxima aula, pessoal.